Bom dia para você nesse sábado de carnaval. Eu tô aqui direto da Praia do Rosa e hoje nós vamos ter uma conversa sobre traição. Então eu vou convidar você, à medida que você for chegando, mesmo que você esteja assistindo essa live gravada, que você vá na setinha que tem ali e encaminhe essa live para as pessoas, para as mulheres, para os casais que você acredita que podem vir a ter interesse nesse assunto. E esse é um assunto que você vai ver no decorrer da nossa live, que diz respeito a absolutamente todo mundo, que diz respeito a, em algum momento da nossa vida, uma tomada de decisão ou uma postura pode nos colocar numa situação ou evocar algo relacionado a isso. Hoje a nossa conversa é sobre traição. Traição não é uma questão de caráter apenas, e quando a gente fica nessa certeza ou nessa consciência de que se trata apenas do traidor, de que se trata apenas de uma postura e de uma pessoa, nós ficamos apenas na superficialidade do que significa isso, né? Do que se trata, na verdade, isso. Né? Então, vou convidar você a encaminhar essa live para as pessoas que você conhece. Vou convidar você para que você aperte no coraçãozinho, se você não se sente confortável, e encaminhar um tema, talvez, tão direto para alguém. Então, aperte no coraçãozinho aqui e o próprio Instagram vai se encarregar de entregar essa live para as pessoas já que me seguem, para as pessoas que já estão comigo. Eu não sei como tá o delay hoje, mas eu convido vocês a comentarem aqui, até para que eu possa ver. Me conta aí, hoje, nesse sábado de carnaval, aonde é que você está? Coloca aí para mim. $15, bastante. Então, coloca aí para mim de onde você está falando, de onde você está ouvindo essa live num sábado de carnaval. Quem me acompanha no Instagram viu que eu e o Jefté, neste carnaval, depois de 25, quase 26 anos juntos, decidimos fazer algo novo, algo completamente diferente daquilo que nós estávamos acostumados a fazer, né? Fomos pela primeira vez num bloco de carnaval, coisa que para nós o carnaval sempre foi mais tranquilidade, mais quieto, época de viajar, de ir para um lugar seguro, né? Assim, seguro que eu digo, um lugar tranquilinho, sem muita muvuca. E dessa vez nós iniciamos esse carnaval de um lugar diferente, fazendo algo diferente, né? E o quanto isso é bom e o quanto isso rejuvenesce relações, né? Fazer algo de novo, né? Algo que um dos dois nunca fez ou que os dois nunca fizeram, traz um ar fresco para a relação, que é uma relação que precisa realmente ser cuidada e ter dedicação, ou ela não se sustenta sozinha, não é? O Edu disse, eu estou em casa, trabalhando, organizando tudo uma semana de férias. Que delícia, Edu. Uma excelente férias para ti. Aproveitem bastante. Merece. Eu acompanho um pouquinho do teu trabalho, da tua dedicação. E realmente, às vezes, a gente precisa dar uma paradinha, né? Então, vamos lá. Vamos iniciar o nosso bate-papo de novo, pedindo para que você coloque aí, aperte no coraçãozinho, quando você gostar de algo, em algum momento, para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e encaminhe para as pessoas que eu sigo, ou então encaminhe para as pessoas que você também conhece através dessa setinha
aqui do lado, se você acredita que este papo, esse assunto vai ser interessante. E eu vou começar falando para vocês sobre algo que nós estamos vivendo aqui na Praia do Rosa. Aqui a casa da Praia do Rosa já deve ter uns 10 anos por aí, talvez menos, não mais. Já tem uns 10 anos e durante bastante tempo, da forma como ela foi, do jeito que ela estava organizada, foi uma casa que nos serviu muito, né? No entanto, agora é hora de mudar algumas coisas aqui, né? Mudar alguns ambientes, trazer uma nova funcionalidade para essa casa, tornando ela mais aconchegante, mais acolhedora, uma casa que foi feita para receber muitas pessoas, né? Só que com o passar do tempo nós fomos percebendo que, na verdade, a casa que a gente tem, ela precisa ser feita para nós, ela precisa atender as nossas demandas, aquilo que nós precisamos. E por que eu estou trazendo isso para você numa live sobre traição? Porque o relacionamento afetivo funciona da mesma forma. Uma relação afetiva não pode ser feita e construída para os outros. Uma relação afetiva não pode ser feita ou construída com espaços para receber outros. Eu arrisco aqui dizer que numa relação afetiva não cabe nem os filhos, por muito tempo. É uma relação que precisa e é feita apenas para duas pessoas. Quando uma relação é construída para os outros, diante do que os outros acreditam que seja, diante do que os outros esperam do teu relacionamento afetivo ou do relacionamento afetivo de vocês, diante das expectativas das demais pessoas sobre você e a tua relação ou a forma como você deve agir dentro da tua relação, vai criar espaços nessa relação e nesses espaços algo ou alguém precisará vir preencher. Então, eu trouxe essa analogia para vocês para que a gente já comece essa nossa conversa com essa reflexão. A tua relação é uma relação que cabe muitos, então, as pessoas que você precisa atender demandas. Então, minha relação, meu cônjuge precisa entender que eu tenho minha família. Meu cônjuge precisa entender que eu tenho uma prima, um irmão, a mãe, o pai, um tio que tem necessidades e que eu preciso estar ali disponível o tempo todo para isso, que isso é uma prioridade na minha vida. Então, quando nós colocamos, né, o meu cônjuge precisa entender que o meu trabalho é mais importante ou tem um grau de importância muito grande e com isso ele precisa entender que eu estou sempre ausente, que eu não estou ali o tempo todo, não é nem o tempo todo, né, que eu não estou ali disponível para perceber a relação. E aqui a gente já inicia essa conversa fazendo uma quebra bem importante. Uma quebra bem significativa. Dentro de um relacionamento afetivo, você não faz algo para o outro. Dentro de um relacionamento afetivo, você faz algo para a relação. Talvez esse seja sempre o ponto de partida de muitas dúvidas que surgem, pelo menos nas minhas clientes, porque muitas delas dizem, mas eu faço tudo por ele. Mas eu faço tudo o que ele me pede, mas eu faço tudo o que ele quer. Para que uma relação afetiva possa crescer, se fortalecer e se sustentar de modo saudável e de sucesso, você não precisa e nem pode, muitas vezes, fazer para o outro. Você precisa fazer
algo que fortaleça a relação. Estão aqui comigo? Coloquem aí para mim. Estão me acompanhando até aqui? Sempre que surgir uma dúvida, um caso teu que você tenha, ou de algo que você queira saber, você coloca nos comentários e a gente vai tornando isso aqui realmente um bate-papo durante um café. Mas coloquem aqui para mim, vocês estão aqui comigo? Coloquem aí. Porque sempre que eu coloco, né, ou que eu escuto, até porque eu já fui essa mulher, né, mas que eu escuto uma cliente, muitas vezes chateada, entristecida, e não necessariamente porque chegou num lugar, né, de traição, enfim, mas porque realmente está chateada com alguma conduta ou com alguma postura do parceiro. Essa mulher, muitas vezes, ela traz essa fala, né? Mas eu sempre fiz tudo por ele. Eu sempre fiz tudo o que ele pediu. Ele, né? Tudo aquilo que ele queria, eu entreguei, eu fiz. Ou seja, ali eu fiz algo pelo outro e não pela relação em si. Porque a relação é um ente separado. É uma construção de A mais B que resulta C. E aqui é bem importante porque algumas mulheres, e eu já observei muito, a relação que eu construí com o Jefté não é a mesma relação que eu teria construído com outro homem. Nem tampouco a relação que o Jefté construiu comigo é uma relação que ele teria construído com qualquer outra mulher. Isso é uma ilusão que nós carregamos. A ilusão de que se eu mudasse a pessoa, eu teria alcançado ou construído aquilo que eu construí no companheirismo ou na parceria com a pessoa que eu estou hoje ou que eu já estive. Isso é ilusório e isso muitas vezes leva as pessoas a acreditar que quando eu olho um relacionamento afetivo, eu acredito que aquele relacionamento afetivo seria a mesma coisa se fosse eu ali naquela equação. Não seria. E por que isso? Porque cada um de nós entra com uma contribuição no relacionamento afetivo. Cada um de nós entra com uma contribuição na relação. É a relação construída. Então, eu entro no relacionamento afetivo e eu levo para ele aquilo que é meu. Eu levo as minhas habilidades, eu levo aquilo que eu já compreendi das relações, eu levo a minha contribuição afetiva, eu levo as minhas dores, eu levo as minhas dificuldades. Tudo isso eu trago para dentro da relação afetiva. Então, eu, na construção de um relacionamento com outra pessoa que entra exatamente com essas coisas que eu falei, mas são coisas diferentes dentro de habilidades e dores, aqui eu trago para outra pessoa e juntos nós vamos construir algo a partir disso. Juntos nós vamos trazer algo a partir disso. Então, a construção de um relacionamento, ele depende das pessoas que estão nele. Ah, porque eu me separei e aí meu ex-marido, quando ele estava comigo, ele era A, B ou C, ele era de um jeito assim, assado. Agora, com a fulana, meu Deus, tudo aquilo que ele dizia que não podia acontecer, o que ele não gostava, agora ele gosta em outra relação. Vejam, aqui a importância de saber o quanto a relação que você constrói, cabe coisas novas a serem experimentadas pelo casal. Então, lembram lá a nossa aventura no início
do Carnaval Minha e do Jefté foi algo novo que nós trouxemos para ser experimentado dentro da nossa relação. Talvez se eu e o Jefté tivesse separado, e aí de repente eu visse ele no carnaval, ou ele me visse no carnaval, a fala seria: pô, tu viu? Patrícia nunca gostou de carnaval, toda a vida quis se esconder, toda a vida quis ir para um lugar tranquilo e agora está lá, num bloco de carnaval. Vejam que absurdo. Então, nós, muitas vezes, não trazemos um ingrediente para essa relação, que essa relação está precisando, e por que é que a maioria das vezes a gente não faz isso? Ah, é porque eu não sou criativa, ou é porque eu não sei aonde eu posso inovar? Não. Muitas vezes nós estamos desatentas de que essa relação está precisando de algo novo, de que agora chegou o momento dessa relação afetiva experimentar coisas novas. Que momento é esse? O tempo todo. Mas óbvio que a gente não consegue o tempo inteiro estar inovando dentro de uma relação, mas estar atenta o suficiente para saber que é chegado a hora de essa relação receber algo novo. E veja, não precisa ser algo que os dois nunca fizeram antes. Não precisa ser isso. Mas pode ser algo que talvez você se desafie a fazer uma primeira vez, que você se desafie a buscar uma primeira vez, acompanhando o teu parceiro em algo que ele gosta, em algo que é importante para ele. Mas você não vai só para cumprir tabela. Aqui tem algo bem importante. Você não vai só para... Não, eu vou lá porque... Não. Você vai porque aquilo que você está fazendo é algo que você está trazendo de novo para a relação. E essa entrega precisa conter alegria. O que é alegria? Ah, eu vou ter que ficar feliz o tempo todo? Não. A alegria de estar ali junto à pessoa com a qual você escolheu para caminhar uma parte da tua vida, aonde você entrega para ele aquilo que você tem de melhor. Talvez se você está sempre irritada, talvez se você esteja sempre descontente, ansiosa, talvez seja porque seja isso que realmente está te sobrando aí. Que aí a gente transborda aquilo que a gente mais tem. E aí o que a gente vê aqui? Nessa relação que não houve essa atenção anterior, então eu ando desatenta aqui. Eu estou fazendo de tudo, afinal de contas, como a gente já falou na primeira parte do nosso encontro, eu sou aquela mulher que estou aqui fazendo de tudo pelo outro. Então o outro não quer que eu assuma algo no trabalho, não assumo. O outro é alguém que não gosta de fazer tal coisa, então eu também deixo de fazer, porque sem ele não me valoriza, não me impulsiona, então é isso, eu também vou deixar de fazer. Então eu estou sempre fazendo algo, renunciando a algo para o outro. Mas sigo desatenta ao relacionamento afetivo. Sigo desatenta àquilo que é importante para a relação. Não trago, como eu dei o exemplo aqui do carnaval, algo novo para essa relação experimentar. Não possibilito isso. Eu estou sempre fazendo algo pelo outro. Ao mesmo tempo, eu também tenho muitos outros afazeres. Então, ao mesmo tempo, eu também cuido de alguém da minha família. Meus pais requerem um pouco mais da minha atenção, então eu cuido lá das finanças, ou eu cuido deles doentes, ou eu estou ali atenta ao que os meus pais estão precisando, ou às vezes eu tenho uma situação com algum irmão ou alguma irmã, às vezes eu tenho uma situação outra, né, na família, com algum tio, alguma tia, um primo, ou às vezes eu tenho tudo isso, né? Às vezes eu tenho tudo isso aí, mais casa, filhos, né? E atender às demandas do marido, né? Então, aqui
eu sigo desatenta ao relacionamento. E por que eu sigo desatenta ao relacionamento? Porque, na verdade, muita coisa requer a minha atenção. Se você parasse hoje para perceber o que requer a tua atenção hoje, dentro desses exemplos aí que eu falei, são muitas ou poucas coisas. Você é uma mulher que atende bastante demandas, então, casa, filhos, trabalho, marido, família de origem, pais, ou, né, ou irmãos, ou família em geral, às vezes até no trabalho, né? Eu vejo muito isso com os advogados, né? Às vezes a família acessa muito para que o advogado, além dos clientes, ainda dê atenção a pleitos e questões da própria família. Então, você pode estar aí em volta com uma questão profissional, mas que, na verdade, é bem familiar, é de dentro do teu sistema. Coloque aqui para mim, você é uma mulher de muitos afazeres, ou um homem, né? De muitos afazeres ou de poucos afazeres? Coloque aí para mim, enquanto eu tomo um gole do meu café. Tomo café e me ajeito aqui. Ai. Coloque aí para mim, você é uma mulher de muitos afazeres ou poucos afazeres? Dentro dessa sistemática que eu coloquei aí para vocês. Muitos afazeres. Muitos afazeres, sim. Mulheres de muitos afazeres. Eu costumo chamar mulheres de muitos afazeres de tarefeiras, né? Inclusive, algo que eu aprendi com a minha mestra, e a Soninha do Raízes, ela sempre traz que nós somos mulheres tarefeiras, né? Então, estamos sempre fazendo uma coisinha, estamos sempre aqui. Eu vou pedir para que você volta e meia participe aqui comigo, porque o Instagram hoje está me presenteando com aquela situação de que eu não consigo ver direito quem está aqui, quantos estão, né? Então, participem aqui comigo, né? Então, eu já vi aqui, ó, muitos afazeres, poucos afazeres porque não tenho marido. Então, vejam, ó, quando uma mulher diz para mim que ela tem pouco a fazer porque ela não tem marido, é uma mulher que na relação está vivendo para o marido e talvez não esteja vivendo para a relação. E é isso, é aqui que eu quero que vocês deem esse olhar. Nem sempre fazer pelo outro significa fazer para a relação. E isso a gente já conversou em outros momentos, em outras lives, sobre essa necessidade do equilíbrio na relação, né? Onde eu entrego demais para o outro e com isso o outro se sente devedor e aí a balança da relação pende. E isso é muito, muito difícil, né? Olha só, gente, é a Soninha aqui, a minha querida mestra, comigo aqui hoje nessa live. Sim, com o papai no nosso coração, nós conhecemos os limites saudáveis. Sim, quando nós temos o nosso pai, né, no coração, nós sabemos o limite exato da nossa entrega e, inclusive, os limites saudáveis daquilo que a gente recebe. E aí, aqui a gente entra direto no nosso, direto não, né? Nós já estamos desde o começo no nosso tema, mas eu gosto sempre de fazer com vocês uma construção sobre esse tema, na medida do possível, do nosso tempo de encontro aqui, mas de fazer essa construção para que a gente chegue naquele viés. Partindo da frase, né, da minha querida mestra, né, da Soninha. Se eu conheço meus limites saudáveis, eu consigo reconhecer quando a minha relação afetiva está
com excesso de limites, ou seja, eu me fecho muito, ou quando eu estou alargando esses limites, estou entregando esses limites, ou seja, eu não dou limites, eu não tenho limites para mim, na minha entrega, e eu também não estabeleço limites do que o outro pode me chamar, me tomar. E aí não apenas na relação, eu provavelmente não conhecerei limites saudáveis na relação com os outros. E aí, esses limites saudáveis é aquilo que eu percebo quando demandas, quando esses afazeres estão me levando para fazer pelos outros. E eu não tenho tempo, nem disposição, porque a gente chega um momento que a gente não tem disposição mesmo, acaba a gasolina, né? A gente não tem combustível eterno, então eu não tenho mais disposição para poder entregar ou perceber quais relações estão num âmbito saudável. Na realidade, quando eu não consigo ter noção daquilo que é saudável para mim, das minhas entregas, daquilo que eu contribuo nas relações, provavelmente a grande maioria das minhas relações também não estarão saudáveis. E o que isso tem a ver com traição? Vamos lá. Primeiro, e muito importante estabelecer, é que traição não é apenas sexual. É óbvio que quando a gente fala a palavra traição, é essa traição de cunho físico que chega por primeiro na maioria de nós, principalmente de nós mulheres, né? Então, quando a gente fala traição, já vem uma questão ali de trair. Lá no grupo das mulheres, do WhatsApp, do Entre Nós Mulheres, eu coloquei que existe mais de um tipo de traição. Então, nós temos a traição física, que é a sexual, nós temos a traição emocional, nós temos uma traição financeira, né? E aí, esses formatos, inclusive lá eu perguntei para as mulheres qual traição para elas seria mais difícil de lidar, né? E foi bem interessante porque lá algumas mulheres colocaram que a traição financeira seria mais difícil de lidar do que a traição sexual, e para outras a traição emocional doeria, né? Seria muito mais impactante do que a traição física, do que a traição sexual, né? E aqui a gente entra em algo bem importante, como um pilar, um componente bem robusto dos relacionamentos físicos, dos relacionamentos afetivos, né? Nos relacionamentos afetivos, geralmente 4 são os pilares, né? Que sustentam aí um relacionamento forte, robusto, que levam esse relacionamento para o sucesso. Um desses pilares, que é algo que a gente vem construindo aqui nas nossas conversas no Instagram, é a comunicação. Não vou entrar nos outros 3 pilares, mas aqui vou trazer para vocês o pilar da comunicação. E por que o pilar da comunicação? Porque é na comunicação que nós estabelecemos como é que este relacionamento vai funcionar. Como é que este relacionamento vai se organizar? Como nós, que agora nos propomos a caminhar juntos, vamos construir esta relação baseada em cima do quê? De que valores? De que princípios? Como serão as regras, literalmente, os limites, como a Soninha colocou ali, quais serão os limites saudáveis para essa relação? Aqui um acordo é estabelecido, um acordo de que o que fere essa relação e o que essa relação consegue fazer com que ela se mantenha bem.
E aí, óbvio que esses valores e princípios podem mudar ao decorrer da relação. Uma relação que nasce e morre do mesmo jeito, ela morre logo, porque uma relação precisa de espaço para expandir e se fortalecer, né? Senão ela fica sempre ali aquela coisinha minguada, aquele mundinho que logo alguém vai querer botar o pé para fora, porque vai ficando muito pequeno o espaço, vai ficando uma relação monótona, uma relação rotineira, uma relação que às vezes nenhum dos dois está feliz o suficiente, mas que permanecem ali porque é aquilo que temos, né? E muitas vezes por influência da família, não se separa, né? Ou muitas vezes porque são considerados aí casal modelo pelos demais, então o que vão pensar? Vamos levando assim mesmo, como está aqui, mas no fundo é um casal que já não sente mais aquele pulsar de vida quando se trata de um relacionamento. E aí aqui a proposta é para que nós estejamos disponíveis para construir uma relação que cresce, uma relação que agrega, uma relação que realmente te desafia e te traz algo novo, te traz algo bom, te traz algo que faz com que a relação, o vínculo se fortaleça e cresça saudável. Agora coloca aqui para mim, você, mulher, acredita que possui limites saudáveis? Você sabe quais são, com clareza, os teus limites saudáveis? Coloquem aqui para mim. Por exemplo, as mulheres que colocaram lá para mim que traição financeira seria muito mais difícil de lidar, né? Então, você sabe exatamente o que configuraria uma traição financeira? Seria uma situação de um grande valor? Seria uma situação desde o pequeno valor? Então, isso é ter clareza sobre os teus limites, sobre até onde você hoje consegue lidar e onde você não consegue mais. Coloquem aí para mim. Você tem bastante clareza dos teus limites? Coloquem aí. É para eu ir vendo aqui beleza? Já tomei um pouquinho no meu café. Você tem clareza dos teus limites? E por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes na comunicação, que é uma reclamação bem corriqueira, né, da maioria dos casais com quem traz, né, essa grande dificuldade, né, na questão da comunicação. Porque vejam, ó, quando eu pergunto para vocês, você tem clareza daquilo que é importante para você? Você tem clareza daquilo que daquilo que realmente tem um espaço em você, daquilo que realmente faz sentido para você, daquilo que você não consegue lidar? Porque aqui não se trata da postura do outro, mas daquilo que você não consegue lidar. Quando você tem clareza disso, você consegue deixar claro para o outro como que essa relação vai precisar ser conduzida e construída, e até mesmo para poder consultar se o outro tem condições de atender às nossas expectativas nesse sentido. Porque muitas vezes nós carregamos expectativas tão altas, né, que muitas vezes nem a gente consegue cumprir essas expectativas, mas a maioria das vezes a gente não consegue perceber isso, mas a gente cobra que o outro, né, não ultrapasse um limite que na verdade é alto, porque eu ainda não consegui olhar para isso, eu não consegui resolver isso, né, eu ainda não consegui ter esse olhar para mim, esse tempo necessário
para mim ali, né? Então, quando eu pergunto para vocês o que é ter clareza, né? É essa questão. Então, por exemplo, aqui, né? Ó, vou dar um exemplo aqui do que vocês trouxeram. Quem trai com pequeno valor, trai com grande valor. Isso para mim não significa nada. Nada mesmo. Porque significa, porque o que é pequeno valor e o que é grande valor para você? Vejam, é posicionar realmente essa clareza. Porque o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E aí, quando eu coloco as pessoas com quem trai num pequeno valor, trai com grande valor, eu estou transferindo para o outro a responsabilidade de saber o que é grande valor e o que é pequeno para mim. Então, eu já disse que quem trai com pequeno valor trai com grande, aí o outro se vira aí nesse meu conceito. A clareza está em você realmente passar para o outro com muita clareza. Olha, para mim se trata de traição financeira quando? Em que situações? Aonde para mim é o mais difícil lidar? Olha, se você utilizar o nosso dinheiro ou o teu dinheiro, porque vejam, até esse acordo tem que estar bem estabelecido no casal, né? Mas quando você utilizar o nosso dinheiro para emprestar para alguém, ou para fazer um investimento, ou para fazer algo, né? Quando você traz isso para o outro de forma clara, não de forma filosófica ou de forma empírica. Aqui no meu Instagram, vocês sabem que é isso que eu tento trazer para vocês. Você precisa ter clareza, sair do lado filosófico, sair do lado imaginário. Dentro da minha cabeça eu tenho um cenário e acreditar que as pessoas funcionam dessa forma. Elas não funcionam dessa forma. Elas funcionam de uma forma completamente diferente. Porque vejam, ó, dentro dessa frase, quem trai com pequeno valor, trai com grande valor, eu vou trazer um exemplo bem claro aqui para vocês. E se porventura, para essa pessoa, para o teu parceiro, aquilo que para você tem valor, para ele não tem nenhum? Como ficaria essa frase? Se porventura, assim como eu já ouvi de alguns homens, né, em algumas situações, que, por exemplo, tiveram um encontro sexual com uma mulher que não teve valor nenhum. Como você ficaria, digamos, aqui estamos trazendo de novo para a questão sexual, né? Mas como ficaria para você, se a pessoa com quem você está disser, meu Deus, mas isso para mim não teve valor nenhum? Como ficaria essa frase? Quem trai no pequeno valor, trai no grande. Se a pessoa chegar para você e disser, mas para mim não teve valor. Numa situação de valoração, não teve nenhum. Foi algo momentâneo, foi algo que não envolveu emoção nenhuma, porque talvez para essa pessoa, para esse homem, para ter valor, seria algo que envolveria algum sentimento dele, alguma emoção dele, e não envolveu nada. Vejam, ó. Então, isso é clareza. Isso é o que a Soninha colocou como limite saudável. Você chega para o outro e comunica. Olha, para mim, a traição que eu não consigo lidar é essa. E eu não conseguiria... vejam, ó. Aqui, quando a gente traz isso... E por que eu estou trazendo isso para vocês, né? É para que vocês consigam perceber o que acontece numa relação quando eu não estou atenta e quando eu não estou disposta a olhar para isso. Porque quando eu não estou disposta a olhar para
como é que eu estou comunicando? Como é que eu estou trazendo para o outro as minhas dificuldades? Como é que eu estou levando para o outro as minhas dores, as dificuldades que eu tenho, que é uma dificuldade minha. E aqui há algo bem importante, lidar com essa traição é uma dificuldade minha. Então, eu preciso expor para o outro a dificuldade que eu tenho de lidar com algo. E não, por incrível que pareça, traição não é traição. Não existe esse bolo geral. A prova disso é que existem casais que conseguem lidar com o tema traição de formas bem diferentes, construindo em cima dessa traição uma relação mais forte, mas aqui a traição é geral, né? Não estou falando só da traição sexual, mas casais que conseguiram sair de uma situação de quebra na relação, uma situação que machuca a relação, que é um caso de traição, e conseguiram construir algo mais forte. Mas para isso exige de ambos um movimento bem importante, olhar para aquilo que está acontecendo com cada um naquele momento. Porque senão, aonde nós caímos? Nós caímos na grande ilusão de que a traição se trata do outro. Que a traição se trata do caráter da pessoa com quem eu estou. E aí, aonde eu caio? Eu caio na ilusão de que se eu me relacionar com outra pessoa, ela vai ter uma postura diferente. E aí o que acontece comigo? Sou traída de novo. Isso faz sentido para vocês? Geralmente, quando eu não consigo olhar para a minha contribuição naquilo que está acontecendo naquele momento, eu não olho para mim, eu olho só para o outro. Ele não tem caráter, ele é um sem vergonha, eu não sei aí todos os adjetivos, né? Ele é um estelionatário, se for traição financeira, ele é uma pessoa que não olha, não cuida das minhas emoções, ele não tem cuidado comigo, ele não cuida de mim como ele deveria. Quando eu responsabilizo apenas o outro por aquilo que está acontecendo numa relação que é minha também, eu não sei estabelecer limites saudáveis. E aí eu não percebo aonde eu preciso fazer um ajuste. Significa que a culpa de ser traída é do traído? Não se trata de culpa. Se trata de se responsabilizar por uma relação que está sendo construída a dois. E é a dois que essa relação é construída o tempo todo. O tempo todo. Quando eu não olho para isso, quando eu não olho para aquilo que eu, naquele momento, estava passando, estava construindo, estava contribuindo. De que forma eu estava contribuindo naquele momento que teve aquela quebra com a minha relação? De que forma? Quando eu não olho para isso, eu responsabilizo o outro. E aí eu caio em uma situação difícil aqui. Aqui, voltei. Ah, tá, caía. Isso, eu achei que a minha internet tinha caído aqui. Ai, voltei. O que acontece com a minha... Quando eu não estou ali? Quando eu chego nesse lugar, eu tenho dois caminhos. Geralmente, quando eu chego nesse lugar de que a culpa foi do outro. Então, a culpa do que aconteceu nessa relação, daí não importa qual foi o âmbito da traição aqui, a culpa do que aconteceu nessa relação é só do outro. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou entregando o meu melhor, eu faço tudo por ele, eu estou aqui, eu cuido da casa, eu cuido dele, eu cuido das coisas, eu estou aqui disponível, eu estou aqui só para ele, né?
como se não houvesse uma compensação sobre isso, né? E aí entra exatamente no que a Soninha colocou ali, sair de compensações com alívio temporário, ou seja, eu acho que eu tô bem aqui, tá tudo bem. Eu tenho dois caminhos. Eu busco essa solução, essa compensação temporária. Você me traiu, seja financeira, seja emocionalmente, seja sexualmente, não importa. Você me traiu e a culpa é só tua. Porque você é uma pessoa que não tem caráter, que não tem hombridade, que não tem, sei lá, tá? Geralmente a mulher, né, nós mulheres chegamos então numa tomada de decisão aqui, quando o nosso pensamento é terceirizar a responsabilidade do que acontece na nossa relação, né? Então a culpa é só tua. Então o que eu faço? Eu geralmente tenho dois caminhos que eu vou seguir. Que caminho é esse? Eu saio da relação, você não fica mais comigo porque você é um mau caráter, ou eu perdoo a traição. Em ambos os casos, o que a gente percebe através dos efeitos nessas relações depois, né? Que são efeitos, é o que acontece nessa relação depois. O que acontece nesses casos geralmente é, ou eu volto a me envolver numa relação onde eu vou encontrar de novo aquele sentimento de ter sido traída, e aí pode, se foi sexual numa, pode ser emocional em outra relação, ou algo acontece dentro das novas relações que eu não fico. Então, ou eu sou traída repetidas vezes, ou eu me vejo na mesma emoção, no mesmo lugar, naquela sensação interna que eu senti naquela minha primeira relação. Então, quando eu estou ali nesse lugar e é você o culpado e eu vou cair fora dessa relação porque comigo eu não me relaciono com pessoas traidoras ou com pessoas mau caráter e eu dou um tchau para essa pessoa sem fazer uma reflexão do que foi que me levou a estar vivendo essa relação com essa pessoa naquele momento, de que qual foi a minha contribuição que levou a relação até esse momento de estresse, eu não faço as análises que são necessárias para mim, eu sigo na vida sem clareza da minha responsabilidade e vou provavelmente encontrar outras situações similares, o que a gente costuma chamar de repetições. As pessoas vivem em ciclos. Sabe? Aquela situação na vida que parece que, meu Deus, eu fiz uma escolha diferente agora e eu tô aqui vivendo a mesma coisa. E antes eu me relacionava com pessoa X, agora eu tô me relacionando com pessoa Y, mas eu tô aqui no mesmo lugar. O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Porque sim, o mundo, a sociedade nos vende soluções rápidas. A sociedade, o mundo, e é muito mais atraente, né? É muito mais atraente você imaginar que se algo te feriu, a culpa é exclusiva da outra pessoa. É muito mais fácil a gente pensar que se dentro de um relacionamento se chegou ao ponto de uma quebra como essa, é óbvio que a culpa é do outro, não é minha. Então é muito mais fácil isso. É um lugar muito confortável para nós ficarmos nesse lugar e que a culpa é só do outro. Mas quando nós chegamos aqui, ou a gente chuta esse outro da nossa vida, porque a culpa é só dele, então se eu trocar o personagem, a história é outra, né? Como se a minha contribuição fosse mudar, né? E aí eu continuo fazendo as mesmas coisas, não revejo posturas, não revejo minha comunicação, não faço nenhuma reflexão, não faço a pausa necessária para olhar aquilo que realmente me toca daquilo que aconteceu. Ok, isso aconteceu comigo. O que isso diz respeito em algum ponto a mim? Não fui eu que tomei a decisão da traição, e aí, seja em que cunho for, não fui eu que tomei a decisão, né? Ele buscou só aquele prazer momentâneo, ou só fazer aquilo que ele queria naquele momento, ou seja com dinheiro, seja com outras pessoas, né? Eu não faço isso, eu coloco só no outro. Então, ou eu chuto ele da minha vida, ou eu o perdoo. E aí, no perdão, o que eu faço?
eu também não faço uma reflexão sobre a minha contribuição, sobre a minha entrega. No perdão, eu simplesmente digo para o outro, ok, eu sou bem melhor do que você, porque eu sei a diferença do que é trair, o que não é. Eu sei moralmente o que é bom, como deve acontecer, como deve fazer, eu que sei. Então, assim, ó, daqui, desse meu lugar, de quem nunca erra, aqui, desse meu lugar, de um ser humano que já atingiu a perfeição no que diz respeito aos relacionamentos, eu te perdoo. Nesse momento, eu me coloco no mesmo lugar de quem só chuta o outro para fora da relação. Eu me coloco no lugar daquele que perdoa, e aí até quem chuta para fora da relação depois vai viver isso em outra sem compreender muito bem. Quem permanece na relação permanece com aquela sensação de que eu sou melhor do que você. Eu não erro, né? Eu não caio nessa, né? Você cai. Você é aquela pessoa que não consegue se conter, que não consegue lidar com dinheiro. Você é aquela, né? Eu, não. Eu sou aquela pessoa que te concedeu o perdão, a desculpa, ou seja, eu tirei de você a culpa por ser tão menor do que eu. Por ainda estar nessa fase da caminhada tão lá atrás, por ainda não ter chego nesse lugar aqui de tamanha evolução. E aí, o que a gente costuma ver nessas relações? Repetição. E aí, muitas vezes, essa mulher não consegue entender como é que ela está vivendo nisso de novo. Mas eu perdoei ele uma vez, eu perdoei ele 2 vezes, eu perdoei ele 3 vezes. Como esses tempos nós ouvimos de uma mulher durante uma constelação. Uma constelação, na verdade, ela veio constelar um processo e apareceu isso, né? Para vocês verem o quanto isso é, o quanto a constelação vai fundo mesmo naquilo que ela busca, né? Ela mostra para você mesmo qual é a dinâmica lá atrás, que pode estar te trazendo um efeito num outro lugar. Mas a fala dessa mulher para nós durante a constelação foi: eu passei uma vida inteira perdoando ele das inúmeras traições que ele me fez. Em nenhum momento durante a trajetória, essa mulher teve contato ou possibilidades de... Porque é um apelo da sociedade, né, de que a culpa é só do outro. Ela em nenhum momento, e ela estava ali, sabe, num momento de profunda exposição, de profunda dor, aonde ela viu que de alguma forma ela ainda estava muito conectada nesse homem. E por que ela estava conectada nesse homem ainda? Porque quando você não olha para aquilo que realmente, para as causas originais, como diz a Soninha, né? Quando você não consegue olhar para essa causa originária do que te levou a estar vivendo naquele momento, aquela situação, a vida vai te trazer esse momento de novo, porque é um chamado para que você olhe para aquilo que realmente está pulsando lá dentro de você. E aí você não consegue estabelecer relações saudáveis. Porque se funcionasse, a gente veria que uma pessoa que passou por um estresse muito grande no relacionamento afetivo, deu um chute naquela pessoa, e aí de repente encontrou então o príncipe encantado, aquele homem que corresponde todas as minhas expectativas, ok, mas não é assim que a gente visualiza que ocorre. Geralmente, quando algo muito difícil ocorre dentro de um relacionamento afetivo, e não importa em que esfera, quando algo muito difícil ocorre dentro da relação, se as duas partes não fizerem uma parada, a parada necessária para olhar cada um para si e verem como foi que nós chegamos aqui. E vejam, ó, depois dessa autoanálise, depois desse lugar que a gente ocupa e que percebe, aqui foi a minha contribuição, aqui eu posso tomar a decisão, ok, já sei,
agora eu não vejo mais nenhum motivo para que nós sigamos juntos. Porque sim, pode acontecer, depois de um estresse grande, uma traição num relacionamento afetivo, eu posso chegar à conclusão de que então agora a gente não tem mais, eu não quero, não é mais aqui que eu quero ficar. O que essa relação pode vir a me trazer depois de eu passar por essa análise da minha contribuição, então agora eu te libero para que você siga o teu caminho, você segue sem me dever mais nada. Quando uma traição chega numa relação e eu simplesmente expulso o outro da minha vida, ambos se desligam em desequilíbrio. Isso faz com que o vínculo ainda se mantenha. Então, apesar de não estarmos mais convivendo na mesma relação, na mesma situação, né, num relacionamento conjunto, o que acontece? O vínculo não se desfaz. Como essa mulher, ela chegou para nós já separada há muito tempo do marido. Né? Ela veio olhar uma outra coisa, uma outra situação. Mas em alma, ela ainda estava ali cobrando dele aquilo que ela não recebeu durante o casamento. É como se ele tivesse ido embora amando dela, mas como se ele tivesse ido embora devendo demais. E esse vínculo, ele não se quebra de acordo com a nossa vontade, porque é um vínculo de alma. E a nossa alma não atende às nossas vontades. Aqui, não atende. Ela não chega nessa alma e diz, então é isso, ok, então agora cada um segue livre o seu caminho. Não. Não, por isso nós trazemos isso e eu trago com muita clareza sobre isso para vocês, diante de tudo, primeiro que eu vivo um relacionamento afetivo, né? Então já começa por aí. E um relacionamento afetivo tão desafiador quanto qualquer outro por aí, né? Então eu vivo um relacionamento e além disso eu trabalho com muitas mulheres que trazem muito esse tema sobre relações, assim como já trabalhamos casais, né? E o Jefterno aí constelamos casais. E o que a gente pode perceber e o que a gente costuma trazer aqui para vocês é quando uma traição chega, quando uma ruptura chega dentro de um relacionamento afetivo, ele precisa ser resolvido como? Dentro do relacionamento. Então, vou me separar porque ele me traiu, sem olhar para nada, sem visualizar nada, e aí não importa a traição, né? Vou me separar porque ele quebrou isso, né? Ele quebrou esse trato nosso, né? Esse nosso acordo. Então, a partir disso, só essa tomada de decisão é um corte. Eu faço um corte num relacionamento que não atinge o vínculo. Eu faço corte no relacionamento de uma forma abrupta, que não faz com que, como adultos, cada um olhe para o que aconteceu ali e, a partir disso, siga em busca de outras relações. Então, aqui eu me despeço de você e de tudo que nós construímos até aqui. A minha contribuição para que a nossa relação tivesse vida foi essa. A minha contribuição para que a nossa relação morresse foi essa. Porque uma relação não chega aonde chega só com uma pessoa contribuindo. Porque se você está num relacionamento em que ele depende exclusivamente da postura do outro, é porque você está nessa relação como uma criança, aonde você busca apenas receber. O outro tem que fazer assim, o outro tem que saber assado, o outro tem que entender alguma coisa, o outro precisa saber como é que eu me sinto bem, o outro, né, dentro daquela frase ali que foi trazido, o outro precisa saber, ele devia entender que quando eu falo de pequeno valor ou de grande valor, é sobre isso aqui que eu estou me referindo, percebe? Eu não trago clareza, porque eu não tenho clareza. E ali, como colocou a Soninha, clareza é poder. Se você tem clareza da relação que você constrói, do lugar que você ocupa num relacionamento, você consegue transmitir para o outro. Ei,
eu tô achando que nós estamos caindo de novo num lugar perigoso para nossa relação. Sabe, foi agora, né? Eu cheguei a comentar eu trouxe isso, eu abri isso aqui para vocês eu comentei com o Jefté. Nós entramos aí num turbilhão de coisas, né? Eu tenho aí mais o plus do climatério, né? Então, realmente aquilo é uma situação muito nova para mim, né? Tudo que eu tô sentindo e tudo que eu tô passando. Então, isso tá exigindo de mim uma dedicação maior da minha parte, né? Nessa autopercepção, em tá vendo, tá prestando atenção nisso, e às vezes eu não tô com vontade de fazer nada, né? Mas isso me chama, o trabalho me chama, trouxe uns desafios diferentes, né? A nossa empresa trouxe uns desafios diferentes para mim e para ele. E de repente nós nos vimos em algumas semanas depois que nós voltamos da viagem, perdidos nesses afazeres aí. Perdidos ali. Então estamos aqui, né? Como eu coloquei para vocês, trazendo um ar novo para essa nossa casa aqui, o trabalho, algumas demandas do filho, a casa, a empresa. De repente nós nos vimos aqui, sabe, com muitos afazeres. E aí eu coloquei para ele um dia que eu percebi que nós não conseguíamos tomar decisões necessárias rápidas. A história estava se prolongando demais, né? Além do que, eu comecei a ter alguns sentimentos que começaram a acender um alerta dentro de mim, e eu disse para ele: Té, a gente precisa respirar um pouco aqui. Nós estamos sem tempo para olhar para algumas coisas importantes da nossa rotina como casal, que requer que eu e você estejamos presentes nesse momento, assim como abrimos mão de alguns momentos já estabelecidos antes, que são importantes para nós. Porque sim, nós não temos só a sexta love, né? Então nós temos ali um combinado de 6 horas, a gente para o que está fazendo, senta à mesa, partilha como foi seu dia, janta juntos, o nosso café da manhã também costumeiramente junto, né? Então nós chegamos ali, chegamos nesse lugar onde nós não tínhamos mais isso. E aí só porque eu estava atenta, é que eu percebi que eu estava começando a ficar incomodada com algumas coisas. Eu poderia só sinalizar, poxa, o Jefté não tem tempo, poxa, o Jefté tá assim, poxa, o Jefté tá fazendo tal coisa. Não, é hora de olhar, tá, mas por que eu tô sentindo isso? O que eu tô deixando de fazer que tá me fazendo me sentir assim? Ah, eu tô me sentindo assim porque eu não tô conseguindo resposta do Jefté, porque eu não tô... E aí eu parei para olhar a nossa rotina. Uau! Nós nos perdemos aqui em algum momento. Nós não estamos mais fazendo aquilo que nós fazíamos corriqueiramente. Eu preciso chamar isso de volta, trazer isso de volta. Cadê os nossos momentos? Olha, nós estamos nos distraindo aqui, precisamos trazer isso, exatamente o que a Soninha colocou, um tropeço. Os tropeços nos dão força. Para quê? Para que então, nos distraímos aqui, volta para cá, porque aqui, dentro dessa relação, é que nós construímos algo de valor. Eu preciso de você aqui, eu tô aqui, e eu preciso de você aqui também. E aí ele disse, nossa, eu não tinha nem percebido nisso, eu tô com tanta coisa na cabeça, de trabalho, de coisas, que realmente eu não tinha percebido o quanto nós dois tínhamos parado de fazer aquilo que era. Porque o que vai acontecendo conosco, mulheres? Vejam se é aí com vocês, é assim como é aqui comigo. A gente vai sendo engolida pela rotina,
né? E aí você tem um combinado ali com o teu marido, com o teu cônjuge, com o teu querido, você tem um combinado com ele, mas de repente um turbilhão vai te tomando, e aí você pensa, ai, hoje não vai dar. Puxa, amanhã ele tem tal coisa. Nossa, depois de amanhã eu tenho tal coisa. E aí vai indo, e a gente vai reacostumando a não cumprir aquele acordo. Dentro da nossa cabeça tem uma justificativa completa. Nossa, mas é que meu trabalho agora, mas é que meu filho agora, mas é que minha mãe agora, mas é que o trabalho agora. A gente tem muitas explicações e justificativas. Mas isso coloca o nosso relacionamento num lugar perigoso. Então, quando eu sigo atenta à relação, quando eu sigo atenta àquilo que eu sinto, quando eu sigo atenta àquilo que eu vejo do outro, quando eu sigo atenta à necessidade que a minha relação tem, mas aí, como diz a Soninha, não uma necessidade temporária, uma necessidade que trate aquilo que é a necessidade original, aquela necessidade básica para aquela relação viva, eu estou ocupando o meu lugar. E aí, se eu estou no meu lugar, isso significa que uma traição ou uma atitude do outro pode não me atingir, quer dizer que o outro então não vai fazer nada? Não, não quer dizer isso. Óbvio que não, porque sobre o outro nós temos muito pouco domínio. Mas quer dizer que a hora que isso começar a se instalar na tua relação, você vai sentir a diferença. Você vai sentir que o outro está diferente. Você vai sentir que algo ali está acontecendo nas tuas finanças, né? E você percebe que tem algo ali que está aparecendo. Você percebe que o outro começou a ter uma atitude X ou Y. Porque sim, quando algo ou alguém entra num relacionamento, ele provoca algo. Então, se uma atitude estranha a essa relação entra na relação, ou se uma outra pessoa começa a entrar, ocupar um espaço dentro dessa relação, ela vai provocar movimentos aqui, movimentos desagradáveis. Ela vai provocar algo. E aí nós mulheres temos algo que se chama intuição, que é primordial nesse momento. Porque quando eu sinto algum desconforto com alguma fala do meu querido, do meu cônjuge, do meu parceiro, nossa, ele nunca foi de falar algo assim para mim. O que está acontecendo aqui? Mas aí não é o que está acontecendo com o outro, é o que está acontecendo aqui, nessa relação. E aí eu chamo o outro para dentro da relação para que a gente veja, olha, eu tenho percebido que você tem me trazido algumas falas, algumas coisas aqui. Eu gostaria de entender com você do que se trata. O que está acontecendo com você? Ou aqui, o que está acontecendo conosco? Que está levando com que ou você não queira ficar mais, né, comigo, ou o que está acontecendo? Né? Não se trata do que o outro está fazendo para mim, se trata do que o outro está contribuindo para a relação, e eu sigo atenta nisso. Como diz a Soninha, a consciência é o primeiro passo. E para que eu possa ter consciência, eu preciso ter clareza. Para que eu possa ter clareza, eu preciso estar ocupando o meu lugar. Que lugar é esse, né? Um lugar que a gente já falou em outros encontros, eu nem vou entrar nisso, nós vamos fazer 3 horas de live. Mas se eu não me engano, tá na live da semana passada. Então vocês podem voltar ali no feed e buscar essa live. De que qual é o meu lugar na relação. Então, na relação afetiva, eu não sou mãe do cônjuge, eu não sou filha do meu cônjuge, eu não sou amiga do meu cônjuge, né? Assim, amiga, tipo, eu não sou terapeuta do meu cônjuge, eu não sou Não, eu sou mulher. Esse é o meu lugar aqui. Aqui eu sou tua mulher. E como mulher, eu preciso de alguém aqui junto, do meu lado. Não preciso de ninguém nem me dando ordens, nem me obedecendo. Eu preciso de alguém aqui, disposto a construir algo comigo. Quando eu tenho clareza desse lugar, quando eu tenho consciência desse lugar, quando eu estou presente no meu relacionamento afetivo, eu consigo perceber qual é a minha contribuição para essa relação. E aí, quando uma ruptura chega, eu não corro
responsabilizar o outro, eu não corro jogar a culpa na outra pessoa, não. A primeira coisa que eu faço é uma reflexão. O que está acontecendo comigo aqui? De que forma eu estou contribuindo para essa relação? Porque sim, às vezes a minha contribuição nessa relação é ser permissiva demais. Às vezes a minha contribuição nessa relação é permitir que o outro ultrapasse todos os limites saudáveis dessa relação. E eu estou aqui, continuo permitindo que isso aconteça, porque eu acredito que eu estou fazendo por ele. Então sim, ter consciência dos limites saudáveis, saber o meu lugar na relação, vai fazer com que quando uma ruptura como uma traição chegue no relacionamento, eu saiba buscar o lugar que terá as minhas respostas. Aquilo que vai ser importante para mim. E aquilo que vai me trazer, se eu tenho condições de lidar com a relação, para construir uma nova relação a partir disso, ou se realmente está na hora de eu liberar o outro para seguir. Mas eu não libero ele porque ele é um mau caráter. Eu libero ele porque eu não tenho condições de lidar com o que ele me traz. Faz sentido isso para vocês? Coloquem aí para mim. Gente, esse é um tema que daria 3 horas. Poderíamos fazer um workshop disso. Faz sentido isso para vocês? Coloquem aí para mim. Às vezes eu vejo uns coraçõezinhos subindo aí. Sim. E isso é muito importante, porque se nós queremos construir uma nova relação, seja com a mesma pessoa, porque sim, isso é possível. Depois de uma ruptura dessa, isso é possível, quando ambos, óbvio, estão dispostos a isso, a olhar para o que levou a relação até aquele momento, né? Então, quando uma ruptura chega dessa forma, há uma grande possibilidade de você construir uma nova relação com a mesma pessoa, ou de você liberá-la, não porque ela é a pior pessoa do mundo, mas sim porque você não consegue lidar mais com aquilo que chegou. Então, eu vou lidar com as minhas questões, eu vou lidar com aquilo que eu identifiquei em mim como sendo algo, né, que eu entreguei demais, ou que eu entreguei de menos nessa relação, mas a partir disso eu libero o outro. Eu libero o outro não pelo que ele é, mas pela minha incapacidade de lidar com aquilo que ele me traz. Aí sim, mulheres, aí eu chego num lugar de maturidade. Eu chego num lugar de uma mulher que está disposta a construir relacionamentos. E não mais uma menina que está ali esperando que o outro chegue e me presenteie com tudo que ele tem de melhor. Apenas porque eu sou eu. E aí ele precisa fazer isso por mim. E isso é realmente algo que a gente precisa buscar lá na nossa relação com o nosso pai. Não é com o nosso parceiro. Ou até mesmo com a nossa mãe, né? Às vezes o reconhecimento, o afeto, que a gente acredita que não recebeu da nossa mãe, a gente espera que o nosso cônjuge dê, que ele seja sensível, que ele seja afetuoso, que ele valide o que eu faço. E isso não cabe num relacionamento afetivo. Não cabe. Afeto, troca de carinhos, respeito, isso sim. Mas aquela afetuosidade maternal não cabe numa relação afetiva. Se ela cabe, é lá, quando eu estiver doente, por um breve período de tempo, bem curtinho, e depois já se estabelece uma relação onde eu ocupo novamente o meu lugar de mulher. Uma mulher madura, que sabe das suas dificuldades, que sabe das suas... tem clareza daquilo que consegue lidar e daquilo que não consegue lidar. E mais, aquilo que a mulher ainda não consegue lidar, ela está buscando meios de fazer isso. Porque isso é se desenvolver, isso é autoconhecimento. Eu estar sempre buscando um lugar onde eu preciso fazer alguns reparos. Um lugar onde eu preciso fazer determinados acertos. Um lugar onde eu preciso tá ali me reformando. Trazendo um novo ar para minha própria casa. Para minha própria casa. Sabe? O lugar onde eu moro é arejado. Meu lugar. Meu templo sagrado aqui. Aqui é um lugar que cabe renovações o tempo todo.
E com esse frescor, com essa alegria, com isso, eu contribuo no meu relacionamento afetivo. Esse é o passo mais importante. Eu saber sobre mim. Eu sabendo sobre mim, eu consigo tirar do outro o peso de que ele atenda às minhas expectativas. E eu passo a contribuir com aquilo e estar atenta se a outra pessoa tem para me entregar ou não. E aí, se ela não tiver mais para me entregar, o que eu faço? Eu a respeito e a libero. Porque ninguém tem obrigação nenhuma de permanecer ao nosso lado, ou de nós permaneçamos ao lado de alguém, onde a gente percebe que não há possibilidade de troca saudável. Ninguém. Certo, mulheres? Eu agradeço todas vocês pelo tempo que permaneceram aqui comigo. Hoje a gente ficou, inclusive, um tempinho a mais, mas é que é um tema que dá pano para manga aí. Como eu disse, não cabe numa live toda a profundidade que nós poderíamos trazer para esse tema, mas aqui é um despertar de consciência mesmo para você, de que quando a gente terceiriza a responsabilidade das relações, que nós somos agente ativo de construção, as próximas relações a serem construídas não trarão um bom resultado. Certo? Um enorme beijo para vocês, Dani querida, seja bem-vinda aqui. Sempre aqui aos domingos, no nosso Café Sem Mimimi. O tema da próxima semana eu não vou lembrar de cabeça, porque eu não olhei a agenda, mas com certeza você já vai ver lá pelos stories qual será o tema do nosso próximo domingo, Ah, não, minto, hein? Domingo que vem nós teremos encontro fechado. Domingo que vem não teremos Café Sem Mimimi, hein? Domingo que vem o nosso encontro vai ser fechado pelo Zoom. Então, se você ainda não está no Entre Nós Mulheres, que é o grupo onde você recebe lá gratuito o link, uma vez por mês nós temos um encontro fechado pelo Zoom, daí lá a gente faz um trabalho um pouquinho mais profundo, eu conduzo de uma outra forma. Se você não está ainda lá no grupo, entra lá para poder receber todas as informações. Se você ainda não tem, me chama aqui no direct que eu te mando o link. E aí, domingo que vem, nós temos então esse encontro fechado pelo Zoom. Ah, agora me lembrei o tema. Vai ser sensacional. Vai ser para você realmente dar um passinho a mais nessa tomada de consciência de onde é que você se localiza hoje com a clareza dentro dos seus relacionamentos afetivos. Nos vemos lá no Zoom, para quem está lá. E se você ainda não faz parte, me pede aqui pelo direct, ou então lá no dia 15, né? 16 de março, nos vemos aqui de novo no Café Sem Mimimi. Um beijo para vocês. Partilhem, hein? Partilhem nos stories de vocês o que ficou para vocês, o que foi importante. Tira um print mesmo de mim falando aqui. E aí, compartilha lá qual foi a frase, qual foi o tema, o que mais ficou aí para você. Certo? Um enorme beijo. Eu vejo vocês na semana que vem. Beijo!